Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Escrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal, juntos somos mais fortes, certo? As informações é do site Carta Capital. Um levantamento feito pelo Poder 360 apontam que 283 empresas fundadas com a participação societária de militares da ativa e também da reserva levaram uma bagatela, mixaria dos cofres públicos de 308 milhões em pagamento da União, isso em 2022. Nome de militares da ativa aparecem 16.950 vezes no quadro societário de empresas e entidades. E da reserva, o pessoal da reserva, o número ainda é maior. 33.749 associados com as Forças Armadas. Das empresas favorecidas, 584 mantiveram contratos públicos de ao menos R$50 mil. A maior parte dos pagamentos a essas empresas vem por meio do Exército, da Marinha e também da Aeronáutica e da Defesa. Em 2022, só para vocês terem uma noção, 67% de despesas com empresas de militares foram feitas pelos órgãos. Embora não hajam provas de fraudes na licitação, o cenário indica que as informações acumuladas por militares da ativa ou da reserva favoreçam as empresas nas concorrências públicas. Isso é lógico. Vai ter uma concorrência no Exército, a empresa é do cara lá do Exército, lógico que ele é favorecido. Só que não se tem como provar. Quer dizer, se você faz um levantamento certinho, do jeito que o Poder 360 fez, você chega à conclusão que realmente as empresas que têm militares no quadro associativo tiveram facilitações, inclusive em concorrência. As 5 empresas que mais receberam pagamento da União tiveram a maior parte delas valores advindo de organizações em que os seus sócios ou proprietários eram do Exército. E a maioria dos pagamentos em 2022 foram feitas a companhias compostas por militares da reserva. No entanto, 23,6 milhões foram destinados às empresas cujos sócios ainda trabalham no governo federal. Em algum caso, as empresas mantidas têm sobreposições entre o horário de serviço militar e o tempo dedicado à empresa. Eles trabalham no mesmo horário, quer dizer, o cara fica lá e cá, lá e cá. Não. O que seria considerado esse tipo de atitude do militar e do empresário é considerado uma infração grave
nos quadros militares. A empresa 3A Engenharia, por exemplo, ela mantém em seu quadro de sócio o major André Luiz Arruda Marques. O militar da ativa fez, preste atenção, ele fez em 2022 viagens bancadas pelo Departamento de Engenharia do Exército para apresentar metodologia de contratações e projeto meio às licitações. Ele era de uma empresa e ele que estava fazendo isso. Segundo o Poder 360, o Exército noticiou no mesmo ano que um dos objetivos de viagem que foi apresentada e discutir era para o militar discutir sobre a contratação de projetos para a reforma dos sistemas de obras militares. E quem foi lá? Foi o major André Luiz Arruda para fazer isso. E ele é da construtora 3A Engenharia. E ele foi para apresentar e discutir sobre as contratações dos projetos para a reforma dos sistemas de obras militares. Na mesma notícia, o órgão se refere a Arruda como chefe da seção de governança. No site da 3A, da empresa de construção 3A Engenharia, o major aparece como responsável técnico da empresa. E de acordo com a Lei 12.813 de 2013, é crime utilizar informações privilegiadas por função para obter benefícios em concorrências públicas, figurando conflito de interesse. E, no entanto, não é irregular que empresas de militares sejam contratadas pela União. Agora, tem que se fazer dando os mesmos direitos para todas as empresas. Não tem que favorecer a empresa só porque a empresa é de um militar. Não tem que favorecer. A nova lei de licitação, postergada para dezembro de 2023, criminalizará a participação de empresas em licitações cujo membro tenha informações relevantes sobre a contratação do serviço e obtenha alguns tipos de vantagem em relação às concorrências. Mas se o militar, ele é o responsável pelas licitações e ele também é responsável por uma empresa de engenharia para fazer as construções, companheirada, isso é óbvio. Nem precisa dizer que não tem prova contundente contra essa barbaridade que acontece no Exército. Porque é o fim da picada. Empresas que não têm. Por isso que a maior parte das empresas, atualmente, elas colocam militares nos seus quadros. Porque tendo um militar, a empresa tendo um militar, ela é beneficiada. Então, se ela é beneficiada só porque tem um militar, e olha bem, e qual é o horário que ele presta na empresa? É o mesmo horário que ele deveria estar no quartel. Espera um pouquinho, ele ganha 2 salários
fazendo a mesma coisa no mesmo horário, isso parece que é um roubo, no meu modo de ver. No meu modo de ver, isso é roubo. E o pior disso tudo é que uma boa parte desses militares é que estão envolvidos, inclusive com aqueles atos terroristas do dia 8 de janeiro. Exatamente isso. Por quê? Porque eles queriam, naquele dia, no dia 8 de janeiro, o objetivo maior era dar um golpe de Estado na nossa democracia, para implantar no Brasil uma ditadura militar. Porque eles sabiam que se entrasse um outro presidente, ia fiscalizar todas essas falcatruas que eles fazem no exército. E é justamente isso que eles não queriam. Então, por isso que uma boa parte deles queriam dar o golpe militar, para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que uma ditadura militar nós não queremos, porque nós já tivemos e já sabemos o que é uma ditadura militar. Nós sabemos o que é uma ditadura militar. E nós sabemos que os maiores torturadores que já teve no Brasil eram, inclusive, militares do Exército. Está o caso daquele Ustra, que inclusive vai ser julgado hoje um processo dele contra a morte, contra um jornalista que eles mataram dentro do DOI-CODE. E nós não queremos mais ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil nunca mais. Chega. Já sofremos na carne isso e sabemos como é, certo? Nunca mais ditadura militar. Pessoal, e fico por aqui. E não esqueçam, se inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Se inscreva no canal, juntos somos mais fortes. Tchau, pessoal, e fico por aqui, certo?